Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Se coloque de pé no seu lugar, você que pode nessa noite. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Aleluias. A tua presença, Jesus, ela é real aqui nesse lugar. A tua presença, ela é verdadeira e ela invade os nossos corações nessa noite. Como é bom, ó Deus, ainda ter liberdade de poder cultuar ao Senhor. Como é bom, ó Deus, ainda ter liberdade, ó Pai, de poder cantar louvores ao Teu nome, ó Deus, sem nos preocupar, ó Pai, com o que vai acontecer, se nós vamos ser impedidos. E é por isso, ó Deus, que nessa noite nós queremos declarar ao Senhor, ó Deus, eis-nos aqui, ó Pai, de corações abertos, para louvar, agradecer e bendizer ao Teu nome, ó Deus. Eis-nos aqui nessa noite, Jesus, queremos Te adorar, bendizer e engrandecer ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda nossa adoração. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria nessa noite. Aleluias. Com as palmas.
Poderoso é o Senhor Jesus. Gloriosa é a sua presença nesse lugar. Hoje é o Senhor e na cidade do nosso Deus está. Aleluia.
Casa
versículo 13 e 14 está escrito o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, reconhecemos que a tua santa e maravilhosa presença se faz presente neste lugar. Reconhecemos que tu és real, Pai, e que todo o controle está em tuas mãos. Pai, não permita que eu fale nada de mim mesmo, mas que tudo que eu falar aqui no teu altar, Pai, seja uma semente guiada no teu altar para os corações do teu povo. Semente plantada em terra fértil que dará frutos em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor cerca este ambiente hoje de toda interferência maligna em nome de Jesus. E se há em nós inércia, se há em nós algo que atrapalhe, Senhor, de prestarmos atenção, de sermos levados cativos pelo teu Espírito Santo, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro que Satanás pegará tudo que é seu, todas as suas armadilhas, e baterá e retirá em nome de Jesus. Porque se ele tentar ficar presente, ele será queimado com o poder da tua glória, e será derramado sobre a quarta igreja do Evangelho quadrangular. E se as pessoas aqui presentes, Pai, vieram sobrecarregados, desanimados, voltarão diferente, voltarão renovados e cheios do teu Espírito Santo. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém? E a igreja pode se assentar. Aleluia. Gálatas 3:13. Acabamos de ler. O tema da mensagem de hoje, que gira em torno, é a seguinte: fomos resgatados da maldição. O incrível é que nós sabemos, né, pastora, que a campanha que antecede a campanha de quebra de maldição é a campanha que falava do Cordeiro. E durante essas semanas, ao tentar me preparar para a mensagem, para a palavra, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar para o teu povo? Pai, o que o Senhor quer levar à tua igreja hoje? E tudo eu senti um aperto no coração e nenhuma resposta. E eu continuei perguntando: Pai, o que o Senhor quer falar para o seu povo? Pai, o que o Senhor quer falar? Muitas das vezes até chorei, falei: Senhor, parece que eu não estou conseguindo ouvir, parece que eu não estou conseguindo entender o que o Senhor está querendo trazer para o teu povo. Até eu perder alguém querido. E o Senhor me lembrar da urgência de lembrar os filhos dele da sua vida. Aí eu falei: Senhor, mas o que a sua morte, olha para você me pergunta, o que a sua morte nos fala sobre quebra de maldição? Aleluia. E aí ele falou: pega a Bíblia, vai lá, abre lá. E aí o Senhor me mostrou que nós fomos resgatados da maldição. Ele falou: vai lá para o meu povo e fala que eu já os resgatei da maldição. Essa é uma verdade poderosa, mas para entender essa verdade, entender o que o Espírito Santo quer nos revelar através dessa palavra, nós precisamos voltar a ter relacionamento com a palavra de Deus. Porque infelizmente nós estamos vivendo em tempos de uma geração que está apressada demais. Uma geração que quer tudo rápido, que quer tudo no raso, que quer tudo ali superficial.
levar pela onda da geração de hoje, das IAs, da internet, de tudo superficial e raso, de relacionamentos baseados em uma linha que pode estourar como uma corda de violão. Mas hoje o Espírito Santo de Deus quer que entendamos que o reino de Deus não pode ser tratado assim. Que a palavra ela exige atenção, ela exige reverência, ela exige uma escuta ativa, ela exige fé. E o texto de Gálatas ele é muito claro. Ele já se inicia falando que Cristo nos resgatou. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez maldição no meu e no seu lugar. Você entende o peso disso? Você entende o peso de alguém inocente, puro, tomar o seu lugar? Na culpa que era sua, que era minha? Porque muitas das vezes, quando vamos falar de maldição hereditária, pensamos assim: poxa vida, eu sou inocente, mas será que sobre mim está uma maldição que veio lá dos meus antepassados? Lembrando que nós viemos do pecado. E Cristo? E Cristo que era imaculado, puro, santo, que não tinha pecado algum, ele merecia isso? Se você se sente injustiçado, se você se sente injustiçado, se sente humilhado porque há sobre você talvez uma maldição que veio do passado, Cristo, que levou a maldição não foi de um e de outro não, mas de toda uma humanidade sobre as suas costas. Ele simplesmente declarou: eu tomarei a maldição que não é minha, mas eu amo. E isso foi necessário, porque a Escritura dizia: maldito todo aquele que for dependurado do madeiro. Foi por isso que foi necessário passar pelo madeiro, passar pela cruz, porque o madeiro era ser dependurado na cruz do Calvário, como Jesus Cristo foi. Não foi por acaso que ele subiu na cruz. Não foi por acaso que ele sofreu tudo que ele sofreu, toda a dor, que ele foi humilhado, pisoteado, cuspido. Ele sofreu tudo isso por amor, por mim e por você. E de novo eu perguntava: meu Deus, mas todos nós sabemos do preço que o Senhor pagou. Pai, longe de mim querer desmerecer esse preço, mas todos nós, a quarta igreja, todos nós temos em nós gravado a mensagem da cruz. O que o Senhor quer falar através dessa mensagem no dia de hoje? E ele dizia o seguinte: Jéssica, os meus filhos ainda não compreenderam, mas eu tenho algo muito específico em mente para as nossas vidas, para as suas vidas. A minha intenção não é só remover a maldição, mas é pôr no lugar dela a liberação do poder e da bênção. O Senhor ele quer falar que quando ele subiu no madeiro, se tomou a maldição, se tornou maldito, não foi apenas para tirar a maldição que estava sobre mim e sobre você, mas porque o sangue dele era puro, santo, sem pecado. Isso daria a ele a oportunidade de, no lugar da maldição, ele colocar a bênção em nossas vidas. O sacrifício de Jesus não foi só para que nós não soframos maldições, mas foi para que fôssemos abençoados por Cristo. Foi assim como está escrito lá no versículo 14: foi para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Somos nós. Eu e você não merecíamos, porém ele morreu a si mesmo por amor. Agora, uma grande pergunta é a seguinte: não faz
sentido dizer que fomos resgatados da maldição sem entendermos que maldição é essa ao qual fomos resgatados. Porque se nós não entendemos do que fomos salvos, não vamos saber valorizar o Salvador, valorizar o seu sacrifício. Esse texto de Gálatas, ele fala de dois aspectos de maldição: a maldição que estava sobre nós por causa do pecado e a maldição que foi colocada sobre Jesus no nosso lugar. Por quê? Desde a criação do mundo, lá bem no início, lá no Jardim do Éden, nós podemos ver e sabemos que princípios foram quebrados, que a lei de Deus foi quebrada. Qual era a lei? Qual era o mandamento do Senhor? Adão e Eva: deste fruto não comam, desse fruto vocês não podem comer. E o que aconteceu? Eles comeram. Naquele momento o princípio, o mandamento foi quebrado. Ou seja, naquele momento aconteceu um ato de desobediência contra a lei de Deus. E o interessante é que essa desobediência é a qual nos acarretou a maldição que muitas das vezes tem perseguido-nos até os dias de hoje. Porque às vezes falarmos de maldição geracional, maldição hereditária, que são as maldições passadas de pai para filho, de filho para netos, nós não levamos em conta onde começou tudo isso. E foi lá no Jardim do Éden, com a desobediência, o que nos leva a entender que a desobediência, ela gera maldição. Consegue compreender isso, meu irmão? Consegue entender que a desobediência dos princípios e da palavra de Deus é a única coisa que pode nos manter presos na maldição? Consegue entender isso? A desobediência foi onde tudo começou, foi o que deu início a tudo, foi o que deu início a todo o caos que vivemos hoje. Porque olha só o mundo aí fora: é pai contra filho, filho contra pai, é o amor realmente se esfriando, é catástrofes, é a terra clamando pela volta de Cristo, são guerras e rumores de guerra, mas tudo isso se iniciou por causa da desobediência humana. Foi lá no início, com Adão e Eva. Porque, de alguma forma, a nossa natureza humana, ela não sabe seguir regras, não sabia seguir regras. E Jesus, ele tinha noção disso. Ele compreendia que se nós não fôssemos resgatados, nós não teríamos possibilidade de estar com Ele um dia, de ter comunhão com Ele um dia, de ter um relacionamento com Ele um dia. E é por isso que Ele disse: eu vou, eu me dou como cordeiro, eu morrerei por os meus filhos, porque eles não sabem seguir a lei, mas eu vou e viverei em obediência, para ser um exemplo de obediência para os meus filhos, mostrando para eles que na minha graça eles podem sim ser obedientes ao Pai, sozinhos, misturados no pecado, com a sua natureza humana eles não podem, mas comigo, se firmando em mim, eles se tornarão obedientes ao Pai. Porque a obediência, ela gerará a bênção. Então, a cruz, ela foi uma troca divina. Nós merecíamos a maldição, ela já estava reservada para nós, e Jesus assumiu ela por nós. Ele levou toda a condenação, o que nos mostra novamente que a cruz não foi um acidente. Jesus, apesar de santo, puro, ele aceitou passar por tudo aquilo em obediência ao
nós fôssemos salvos. Agora entenda que Jesus, ele não estava sendo amaldiçoado só pelo fato de subir no madeiro, porque é parazado o texto em Gálatas dizer que maldito é todo aquele que for dependurado no madeiro. Jesus, ele estava passando por isso para cumprir a lei, mas ele não se tornou maldito por causa da cruz, ele se tornou maldito por causa do meu e do seu pecado, porque ele precisava viver aquela troca. E a Bíblia, ela não fala de qualquer maldição. Quando ela fala que ele tomou sobre si, foi a maldição da lei. E o que é essa maldição? Para entender, nós vamos precisar visitar a lei de Moisés. A maldição da lei era um juízo que vinha sobre quem não obedecia aos mandamentos de Deus. Lá em Deuteronômio 11:26-29, Deus fala o seguinte para o povo: olha, hoje eu coloco diante de vocês bênção e a maldição. A bênção se me obedecerem e obedecerem aos mandamentos do Senhor, e a maldição se me desobedecerem e se seguirem a outros deuses. Ou seja, existia uma lei firmada de que quem desobedecesse, maldito era, e quem obedecesse, abençoado era. Então, quando Jesus ele foi levado ao madeiro, foi para justamente carregar sobre si essa lei que já estava imposta, porque a maldição não era algo místico, fantasioso, algo terreno, algo físico, era uma lei de Deus, era uma lei do Senhor, do próprio Deus. Ele já havia decretado: desobedeceu, não tem outra, maldição. Desobedeceu, maldição. Agora, quantas são as vezes nos nossos dias que infelizmente desobedecemos? Agora pense só, se não tivesse ocorrido o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Existia uma lei e nós estávamos debaixo dela. Nós não teríamos oportunidade de questionar, somos gentios, não teríamos oportunidade de questionar, pecamos, erramos, maldição e ponto final. Essa era a lei. Porém, Jesus veio para viver o madeiro, para viver esse processo e carregar sobre si a maldição da lei de Deus. Ele teve que beber do cálice da ira de Deus, um cálice que era muito forte, amado irmão, uma ira indomável pelo pecado, pelo cheiro da podridão do pecado, porque o pecado ele fede nas narinas de Deus. Deus repugna o cheiro do pecado. Então essa ira teve que ser derramada sobre Jesus para nos poupar, porque a lei existiu. E por isso Deus ele já deixava sempre claro para o seu povo, tanto para deixar isso bem exemplificado. Deus ele dá uma ordem para o povo: olha, quando vocês chegarem lá na terra prometida, vocês vão dividir as tribos. 6 vão ficar ali de frente para o monte Gerizim, e os outros 6 vão ficar de frente ao monte Ebal. De um lado, uns vão proclamar bênção, do outro lado, outros vão proclamar maldição, para ficar claro para o seu povo que não existia negociação até o momento, porque eles estavam debaixo de mim. Agora, eu preciso dizer para você, olha bem aqui no boletim do meu ombro, eles estavam debaixo de mim. E sabe sobre o que eu e você estamos debaixo? Sabe o que? Nós estamos debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça de Jesus. O sacrifício dele estendeu graça para mim e para você. E é isso
bem-sucedida. Irmã Jéssica, mas eu tenho tido dificuldade em viver em obediência. Eu até tento, eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador, porém sem mesmo perceber, eu falo, como é que é? Quando tento fazer bem, o mal já pratiquei. Quando tento fazer o bem, o mal já fiz. É aí que Ele fala, me serve assim mesmo. Deixa-me, Senhor, servir a Ti assim. Vale pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois na minha vida tem o sopro da Sua vida. O Teu espelho, o meu espelho me condena, pois me vejo tão fraco. Ele pode até revelar a natureza de um pecador, mas quando o sangue desce, no espelho Jesus aparece, dizendo, filho, eu te amo, mesmo assim, porque eu sou Jesus. Não há pecado que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo, e onde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Eu te ofereço o amor maior do mundo, pois você é a minha imagem. O Senhor está nos dizendo hoje que o espelho pode revelar algo. Talvez você se olhe no espelho e se declare, eu não mereço o sacrifício de Jesus. Quem sou eu para ir à quarta igreja e sentar naquela cadeira e ouvir o sacrifício que Ele fez por mim? Eu não sou ninguém. Eu já fiz isso e aquilo. Eu já menti, eu já roubei, eu já enganei. Mas o Senhor está dizendo, tome posse do sacrifício, tome posse da graça dEle e permita que hoje Ele te limpe, permita que hoje Ele te resgate da maldição do pecado, permita que hoje Ele te faça nova criatura. Permita que hoje o sacrifício dEle seja derramado sobre ti. Está com dificuldade de obedecer? Vai lá, pega a palavra e veja como Jesus obedeceu. E começa a ministrar. Eu profetizo que eu seguirei os passos de Jesus. Eu profetizo que eu viverei os passos de Jesus na terra. Eu profetizo que eu serei como Jesus. Eu profetizo que eu andarei como Ele andou, que eu falarei como Ele falou. Assim como está escrito lá em Filipenses 2, 5, 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso que existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo e tornando semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus os exaltou
terapeuta. Mentira desse sujo. Sabe qual é o seu preço? Sangue. 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 Este é o seu preço. O sangue puro. O sangue de Jesus. E hoje é o dia que Ele reservou para mudar a sua história, para te lavar e remir com este sangue, para quebrar toda maldição, para que até mesmo os teus familiares não reconheçam o que aconteceu com você e se questionem quem é esse agora que eu não conheço mais, porque o Senhor me confunde. O Senhor, quando Ele quer erguer alguém, quando Ele quer resgatar alguém, Ele transforma essa pessoa em alguém que é irreconhecível. Então não deixe Satanás mentir para você. E você já foi resgatado da maldição. Você não vai ser. A morte dele já aconteceu. Você já foi resgatado. E essa maldição não era nada leve não, irmão. Quer saber mais ou menos como era a maldição? Abre lá em Deuteronômio 28:15 na sua casa. Vai ler lá. A maldição era para a cidade, no campo. Maldição sobre o trabalho. Maldição sobre a colheita. Maldição sobre a saúde. Maldição sobre os filhos. Doença, miséria, escassez, derrota e até morte. Era essa a maldição. E hoje tudo foi aniquilado por Cristo. Era um cenário de total destruição devido à quebra da lei. Porém, Jesus, Ele tornou o mal em bênção. Jesus, Ele trocou para que eu e você hoje pudéssemos ser livres. Para que eu e você hoje pudéssemos viver a graça que está reservada para nós. Porque o Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele não ficou morto. A morte, ela não foi capaz de segurar o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Ele foi exemplo de obediência. E quando somos obedientes, a palavra lei, ela não falava só de maldição, mas ela falava de bênção. Então a morte não foi capaz de segurar o nosso Jesus, porque Ele foi um exemplo de obediência. Ele obedeceu, então a bênção estava sobre Ele, a bênção da lei. Então Ele não ficou morto, Ele não ficou sepultado. No terceiro dia Ele ressuscitou, e não só ressuscitou, Ele ganhou um nome que está acima de todo nome. Bênção infinita, bênção sem fim está sobre Jesus, e Ele está estendendo sobre nós hoje. Ele nos resgatou, Ele nos livrou, Ele nos deu a bênção que era dele. Ele colocou sobre nós, Ele colocou para preencher as nossas vidas e para nos lembrar que somos filhos amados, que somos filhos preciosos. Mas entenda que o sacrifício de Jesus, ele não anula aqueles que estão debaixo de desobediência. A maldição, ela ainda será uma consequência da desobediência. Porque Jesus, ele veio para carregar sobre ele a maldição da lei. Ele não veio para acabar com a lei. Ele veio para resgatar o teu povo. Mas aqueles que insistem em andar em desobediência, aqueles que insistem em andar em discordância com a palavra de Deus, para eles está reservado maldição. Então, abre os seus olhos, amado irmão. Abre os seus olhos, igreja, para que sobre nós continue
todos os dias a bênção de Jesus, para que um dia ele possa cumprir o que ele colocou lá em João 14:3. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Ele estará na eternidade, ao lado do Pai, e nós estaremos com Ele também. Hoje é colocado diante de ti bênção e maldição. O que você escolhe? Hoje é colocado perante a você. É você que vai escolher. A decisão está nas tuas mãos. Coloque as suas mãos assim, ó. Olhe para a mão direita e olhe para a mão esquerda. Imagine que na mão direita está a bênção e na mão esquerda está a maldição. Qual que você escolherá hoje? Obedecer ou desobedecer? Obedecer ou desobedecer? Você vai aceitar a bênção ou a maldição? Porque existem diversas histórias na Bíblia que mostram pessoas que aceitaram a maldição e aceitaram a bênção. Na mão direita estaria a mulher do fluxo de sangue, que ela não aceitou continuar vivendo maldição, ela quis a bênção, então ela agarrou a obediência, a bênção. Do outro lado estava Judas, que escolheu a maldição e foi levado pela maldição. Viveu e morreu debaixo de maldição. E você? O que você escolhe? Pelo que você será lembrado? Pelo filho servo que vivia em obediência a Deus, que sacrificava, que amava o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, ou sobre aquele que até tentou, mas falhou e viveu debaixo de maldição? Os diabos podem se preparar para ungir a igreja. Você será ungido nas suas duas mãos, na mão direita e na esquerda. E eu agora peço de você, com toda a força, nós vamos orar e guerrear hoje, declarando que escolheremos bênção, declarando que nós escolheremos ser obedientes. E nessa mão que hoje está simbolizando a desobediência, de águas pode ungir, que está significando a desobediência, você vai manter ela fechada
poderoso, que nesta noite, Pai amado, toda maldição já foi lançada na cruz, porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele se tornou maldito, maldito, maldito por causa da desobediência, maldito por causa, Pai amado, de não cumprirmos a lei do Senhor, os fundamentos do Senhor. Mas que nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a palavra do Senhor se torne verdade sobre a vida do teu povo. E aonde abre, Pai amado, a maldição, que a bênção chegue nesta hora, a bênção de uma família transformada, a bênção de um casamento transformado, a bênção, Deus, da saúde, a bênção da prosperidade, a bênção, Pai amado, de uma vida em vida em abundância, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta noite, Pai, a palavra do Senhor se cumpra uma vez mais na vida do teu povo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Coloque a mão na tua cabeça nesta hora. Coloque a mão na tua cabeça. Está muito fechado, meu Senhor. E diga comigo assim: aonde houver uma legalidade para a maldição, eu rejeito nesta hora, no nome de Jesus. E que neste lugar que ficar desocupado, chegue a bênção do Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Espelho vossa verdade. Agora você vai colocar a mão no teu coração e você vai dizer: sobre mim está a graça do Senhor, na minha vida está a graça de Cristo está sobre a minha vida. E o Senhor vai me dar todas as condições de viver e obedecer os mandamentos, andar debaixo da lei. Aleluia. Oh, aleluia. Vai orando a Ele nesta noite. Pense aonde você consegue detectar uma maldição, determine a bênção ali. Aonde você pode ver que há uma maldição assim que
vai colocar uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Crê nisso. Crê no poder da palavra. Porque no lugar de toda maldição, ou qualquer maldição que você detectar na tua vida, que você conseguir observar e reconhecer, não tem gente que não reconhece maldição, até hoje acha que é coincidência. Não, isso acontece por aí mesmo, não. Você tem que reconhecer. Primeiro ponto para ser curado, ser liberto de qualquer situação, ou consertar qualquer situação, é reconhecer o problema, é reconhecer que está vivendo uma maldição. Então que nós possamos ter esse reconhecimento, dizer não para ele e aceitar o que a palavra de Deus diz para mim e para você, no nome de Jesus. Amém? Quero lembrar a igreja que domingo pela manhã nós temos a escola bíblica de 9 às 10 da manhã. Todo domingo nós estamos aqui para conhecer, aprender mais de Deus. É um momento de aprendizado, é um momento de interagirmos uns com os outros também. Após o momento do estudo, nós temos um café que você pode vir e ficar tranquilo que você vai ser bem abastecido também para esperar o horário do almoço no nome de Jesus. Então que você seja um aluno da escola bíblica. Quem é aluno da escola bíblica, irmão, é mais forte, porque é vitamina que não pode faltar na vida do cristão. Quem tem mais conhecimento, quem sabe mais, irmão, sempre ele será mais forte. Isso porque conhecimento é poder. E muitas vezes a Bíblia diz que o povo perece porque não conhece o poder de Deus e nem as sagradas escrituras. Então que nós possamos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor no nome de Jesus. Domingo de 9 às 10 da manhã. Domingo à noite nós estamos entrando dentro da terceira semana da quebra de maldição. E tem sido forte na minha e na sua vida. Nós estamos aqui dentro de uma campanha, irmãos, que é, como eu vou dizer, espiritualmente ela é pesada para quem prega, para quem ora, para você que reconhece o que é uma maldição, ela é pesada para nós. Mas também eu vejo que é necessário, porque às vezes a falta de uma pequena informação das palavras que estão sendo ministradas aqui, talvez você pega uma palavrinha, uma coisa e você entende que aquilo ali tem a necessidade de libertação, tem a necessidade de buscar a quebra da maldição. Porque a maldição, se nós observarmos tudo que nós vimos até agora, ela sempre veio se repetindo. Mas Deus também já disse que Ele sempre vai levantar um descendente meu e seu para lutar contra as maldições no nome de Jesus. O Senhor vai te purificar no nome de Jesus. E a bênção do Senhor, a partir de você, chegará até 1000 gerações no nome de Jesus. Então que nós possamos estar participando, ativos. É uma campanha no mundo espiritual que move muito. E como domingo o Senhor falou conosco, o mundo espiritual ele é ativo, ele existe para o bem ou para o mal, e que nós possamos estar aqui sempre em oração. Terceira semana, nós vamos estar recebendo aqui dia 28, na quarta-feira, né? O pastor Joás, que vai estar ministrando na minha e na sua vida, como os nossos melhores pregadores. O pastor Joás também prega muito bem, em nome de Jesus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero levar a igreja a abrir o coração para valorizar os pregadores que nós temos aqui. Se você prestar atenção em cada ministração, você vai ver Deus falando com você. E o que faz a diferença não é ser eu ou ser a pastora Edilene ou ser o pastor Marco. O que faz a diferença é a palavra de Deus que sai da nossa boca. Porque se eu for olhar para você, eu mereço estar neste altar. Você merecia estar neste altar, Jéssica? Você merece estar neste altar? Nós vamos compreender que a gente não merece.
é o que Deus quer de nós. Não é porque sou eu, ou fulano, ou ciclano, ninguém é perfeito, mas é o que Deus quer fazer, falar através das nossas vidas. E para isso nós estamos aqui. Então, dia 28, o pastor João vai estar aqui conosco, mas os pregadores desta casa, orem e valorizem cada um deles no nome de Jesus. E dia 31 é a conferência do corpo diaconal, conferência de diaconato da igreja, aonde eles, é o momento que o corpo diaconal para, assenta, vai ouvir a palavra. Ele não vai preocupar em colocar um pastor, ele não vai preocupar se o banheiro está sujo, se o banheiro está limpo, ele não vai preocupar com nada. Essa é a intenção, que eles assentem, ouçam a palavra, alimentem-se da palavra, alimentem-se do louvor, sejam ministrados, oremos por eles, para que eles possam continuar aí à frente da batalha no nome de Jesus. E não tem lógica uma conferência do corpo diaconal sem o corpo diaconal. Não é, irmão? Tem lógica? A conferência do diaconato acontecendo aqui, Marquinhos, você está em outro canto? Claro que não. Tem lógica, não? A conferência do diaconato marcada, tem quantos meses que nós marcamos a conferência? Quase 3 já, não é? E no dia 31 você está em outro lugar. Irmãos, eu tenho o maior prazer de mudar se você chegar para mim e me dar um motivo. Eu não tenho esse problema, mas que nós possamos aproveitar aquilo que é dado para nós. Eu falo da conferência do diaconato com a boca tão cheia que você não sabe como que eu senti falta quando eu estava aí servindo só no diaconato. Sou uma eterna diaconisa na casa do Senhor. Você não sabe o que é sentir falta de sentar e ouvir um dia a palavra, você segura aqui, pega o pano ali. Não é? Eu estou falando. Eu falei isso com vocês aqui, porque eu senti muita falta de filho de Deus. Irmãos, eu vou em igrejas que eu fico observando. Tem gente que ele é diácono, ele é diaconisa, ele não tem um dia para assistir o culto. Ele não tem dia de assistir o culto. Eu estou cansada de ver. Ele não tem dia, ele aqui, com o corpo diaconal, a gente sempre chama a atenção para esse detalhe. E o dia da conferência é o dia de vocês. Os pais trazem os filhos, a gente sempre organiza alguém para ficar com eles tranquilamente. Depois da conferência, as irmãs nem vão cozinhar, só cozinha se for muito guloso, né? Porque a gente sempre dá aqui oferecendo alguma coisa para quê? Estou pensando no seu bem-estar. Estou dizendo para você aqui que eu gostaria que tivesse feito pela minha vida. Amém? Então que nós possamos valorizar. E seremos ministrados pelo missionário Nunes Magalhães. Pelo menos no meu coração vai ser sua emoção. Eu tenho certeza que vai ser bênção. A missionária Nunes hoje, auxiliar do pastor Gilberto, eles estão à frente da segunda igreja presbiteriana de Caratinga. É uma experiência extraordinária que eles estão vivendo, amém? E vai trazer experiências aqui para mim e para a sua vida, no nome de Jesus, amém? Para quem não conhece, é a famosa Ticudinho, amém? Então vamos orar por este dia e vamos participar para o louvor da glória de Deus. E nós estamos nos organizando para esse Expoagro, que vai ser em julho, no dia 7 de julho. Nós estamos nos preparando para o encontro de casais, estamos nos preparando para o fast show, estamos nos preparando para a Sete Casa. O que está faltando aqui, irmão, é trabalho, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agora nos preparar para ofertar e devolver o dízimo à casa do tesouro nesta noite, no nome de Jesus. Pastor Marcos já veio aqui, mas o técnico deu uma caprichada aí no som. Vem cá, pastor Marcos, eu gosto do que ele fala de oferta. Eu gosto que ele fala de oferta. Tem gente que está no bar para certas situações, amém? Boa noite, paz seja convosco, amém? Então nós vamos distribuir os envelopes. A casa de Deus
ela é mantida com a sua oferta, com o seu dízimo, pode entregar. Ela é mantida com o seu dízimo, sua oferta. A semente que você está plantando aí, ela é bem investida aqui na obra de Deus. E o pastor falou bem, essa semana nós já gastamos aí, seria R$ 2.000 e poucos, mas como o irmão que, o técnico, ele também vai ser o sogro do Vinícius, e também ele é presbítero também da igreja, de outra igreja. Ele abençoou a gente fazendo por R$ 1.040 o conserto, né, da caixa, para que se não estava com problema, e também fazer a manutenção dos equipamentos, que estavam apresentando alguns problemas. Então a oferta e o seu dízimo ela é fundamental para que a obra de Deus continue crescendo. E você vai ofertar ao Senhor agora neste momento. Pega o envelope, por gentileza, e serve o envelope aqui. Pega o envelope, o envelope de oferta. Eu não deixo de colocar minha semente, nem que seja a minha semente pequena, mas ela é plantada em terra fértil, porque quando você planta em terra fértil, o Senhor te dá uma boa colheita. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós apresentamos a Ti, Senhor, o nosso dízimo, as nossas ofertas, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos, que ora oferece, Senhor, agora esta semente que é plantada, meu Pai, meu Deus, em terra fértil, meu Pai, o dízimo que é a proteção, meu Deus, que o Senhor venha repreender, meu Pai, o cortador, o criador, o devorador e o destruidor da vida dos Teus filhos. Meu Pai, que não deixa faltar, Senhor, nada no celeiro dos Teus filhos, Pai, mas que o Senhor venha dar com abundância, porque aquele que planta, Senhor, ele recebe, meu Pai, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Meu Deus, nós apresentamos e declaramos, Senhor, abençoado os dias das ofertas, no nome de Jesus. Amém. A salva vai passar, você vai ofertar para a glória de Deus. Aleluia. Cara, pode tirar a banha da oração de terça-feira. Terça-feira já passou. Coloca no final da semana, né? Ou algo que está, né? Nós estamos falando de oferta, o bom você não quer coach. Você não olha para mim? Aleluia. Oh, glória. Poderoso Deus. Maravilha. Irmãos, o pastor Floriano já está em Israel, já mandamos videozinhos para vocês hoje, né? E ele levou o nosso pedido de oração. E a oferta do pedido de oração que o pastor está aqui em Israel, você vai trazer no culto da Santa Ceia. Não esquece, será a sua oferta de primícia, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos voltar para o nosso lar nesta noite. No nome de Jesus. Deus soberano, te adoramos e te bendizemos nesta noite. Te glorificamos na beleza da tua santidade. Deus, que cada palavra ministrada neste altar nos traga esclarecimento, ensinamento, poder pelo conhecimento, para que nós possamos ser livres das correntes de Satanás e suas maldições no nome de Jesus, para que nós possamos, ó Pai, ser obedientes aos mandamentos do Senhor, obedecer a tua voz e sermos livres e vivermos debaixo da graça de Cristo. Senhor, nos dê um final de semana abençoadíssimo, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Nos dê uma boa noite de sono e descanso, e que o dia de amanhã, ó Pai amado, seja um dia de vitórias sobre os obstáculos no nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com todos que for de Deus, hoje e para todo sempre. Cumprimente o irmão e a irmã que está do seu lado, de primeira paz. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.